Boa noite, meus amigos, meus colegas prevencionistas aí, diretamente do LinkedIn. Estamos aqui novamente falando, né? A gente falando um pouco, né, para vocês sobre situações que pode decorrer ao longo nos finais de ano, né, atividades que podem acontecer. E aí nós resolvemos, terça-feira nós falamos sobre segurança elétrica em atividades de decorações. E hoje nós vamos falar um outro assunto também, também relevante dentro da área, né, na finais de semana, de finais de ano, né? E aí vamos trazer nosso colega também para participar aqui dessa dobradinha aqui, e juntamente aí comigo vamos falar sobre riscos de queda em atividades em decorações em finais de ano. Trazer nosso amigo aqui, não sei se estava tendo probleminha com o áudio dele aí e com o som, não sei se ele conseguiu resolver, vamos tentar falar com ele aqui. Boa noite, Nelson, tudo bem? Não estamos conseguindo te ouvir aí. Acho que ele estava tendo probleminha com o áudio dele. Acho que ele está me escutando, mas ele não estou escutando ele aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos continuar aqui e ele com isso ele vai tentando aí configurar o áudio dele para que assim que ele conseguir restabelecer aí, a gente volta. Tá me ouvindo aí, Nelson? Sim, estou te ouvindo, mas estou com problema, eu já volto um minuto. Eu vou reiniciar Tá, aqui agora eu comecei a te ouvir. Comecei a te ouvir, mas tá baixo. Tá bem baixinho. Então, peraí, deixa eu configurar. Vamos ver se ele conseguiu falar aí. Se ele tá conseguindo. Tá. Ó, pessoal, nós estamos ao vivo aqui e o que nós vamos falar hoje é sobre atividades, risco, na verdade, não atividades, risco de queda em atividades atividades de montagem, né, de estruturas, em decorações de finais de ano. Então, nós vamos abordar essa temática hoje. É uma temática muito relevante, que acontece acidentes em diversas localidades. Acredito eu que é um problema para várias situações, e com isso nós trouxemos algo que possa, de certa forma, mostrar o risco propriamente dito e também as soluções, aquilo que nós acreditamos que seja a solução para evitar esse tipo de acidente. Quando você estiver pronto aí, Nelson, vai falando aí. Se você... não estou te escutando, não. Eu vou seguindo aqui, e aí você vai tentando configurar aí, assim que você conseguir, aí você vai falando aí, na hora que eu escutar você aqui, que conseguiu aí sanar Vamos colocar aqui nosso assunto aí. Vê se você está conseguindo me ouvir agora, Orlando.
Agora sim, agora não mexa nada. Mantém do jeito que está aí. Agora estou te ouvindo normal. Boa noite, pessoal. Eu estou com um problema aqui com o meu áudio, então eu troquei o meu microfone para poder conseguir falar com vocês. Mas boa noite, mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou o Nelson, trabalho também com prevenção de riscos. Então, vou junto com o Orlando hoje fazendo essa live para ajudar as pessoas a conhecer os principais riscos, né, nas decorações de festa de final de ano, risco de queda. Semana passada, na terça-feira passada, nós falamos sobre o risco de choque elétrico. Então, desculpa aí, pessoal, pela falha técnica, mas ao vivo acontece. Então, vamos lá, Orlando. Ok, Nelson. Como estava dizendo, nós vamos falar hoje sobre risco de queda. É uma atividade, nós falamos de parte elétrica, e também existe o risco, né, de queda nesses tipos de atividades. Aparentemente parece simples, né? Parece simples o que nós vamos falar, mas eu acredito que é algo que traz a prevenção das vidas, né? Porque se você conseguir identificar esse risco na sua atividade e conseguir traçar as medidas do planejamento, aquilo que nós vamos trazer aqui hoje, você vai estar resolvendo um problema grande aí dentro da sua empresa, né? Pode ser na sua empresa, pode ser inclusive nós vamos até citar um exemplo de um shopping aí, né? De uma situação de um shopping, porque nessas atividades estão muito ligadas a shopping, né, atividades, porque como é decorações, né, então geralmente pode ser numa casa, pode ser, nós pegamos um exemplo de shopping porque é uma atividade comercial, mas pode ser na sua casa, pode ser em qualquer lugar. Como eu disse, né, a prevenção ela é algo que nós, né, como os profissionais de saúde e segurança, vivenciamos todos os dias, porque ao acordar né, nossa função principal do prevencionista é olhar, né, com os olhos clínicos para as atividades, para as pessoas e, de fato, trazer ali soluções para que evite esse acidente. Isso aí que é um dos nossos principais objetivos. E quando a gente faz um panorama, né, da atividade, de qualquer atividade que seja feita dentro de uma empresa, em qualquer lugar, a gente identifica os riscos. É o papel principal, identificar os riscos do prevencionista. E quando você identifica aquele risco especificamente, que hoje nós vamos falar de risco de queda, esse risco de queda ele é potencial para matar uma pessoa, porque muitas pessoas falam, o cara precisa morrer para cair, né, de 2 metros, de 10 metros. Não, às vezes o cara pode cair de uma pequena elevação e pode cair, bater a cabeça e morrer. Então não é regra do jogo. É claro que quanto a pessoa mais alta a pessoa cair, o dano automaticamente, né, dependendo da situação, vai ser maior. Mas não quer dizer que o cara cair de 1,5 metro, o cara não pode morrer. Então, isso que a gente, hoje, o nosso papel é trazer esse olhar, né, de prevenção, né, dentro desse cenário, no final de ano, que as pessoas não se preocupam, né, com os riscos. Né, que a pessoa está com a mente em festa, às vezes a pessoa também, a pessoa ali que está fazendo a decoração, toma ali alguma coisa para... então, assim, tem várias situações que a gente vai comentar aqui, e tenho certeza que pode parecer simples, mas o simples, como se diz, o simples, ele pode salvar vidas. O simples, ele pode trazer soluções aí que pode evitar um acidente. Eu tenho certeza que se muitos acidentes, né, nesse cenário, com esse tipo de risco, se tivesse a oportunidade de escutar hoje, aqui, né, nessa live aqui, o que nós vamos trazer, que vamos falar aqui as soluções, eu tenho certeza para você que essa pessoa ela não ia se acidentar. Ou nós não sabemos, ela não ia morrer. Porque, é claro, né, depende não só de escutar, mas a pessoa tem que praticar tudo aquilo que nós vamos trazer aqui.
É isso que é o nosso papel. Nosso papel é orientar você que está do outro lado, que está executando a sua atividade, seja qualquer atividade que for, você for executar. Lembre-se que toda atividade que você for executar, existe riscos. Aí basta você conhecer os seus riscos. Não somente eu vou executar a atividade e não saber o que eu vou, quais riscos eu estou correndo. Aí que é a moral da história. É você conhecer os seus riscos. Quando você conhece como você conhece seu inimigo, você sabe utilizar qual que é a melhor arma para combater seu inimigo. É da mesma forma que a segurança do trabalho. Nelson. É outro ponto, pessoal, que é importante, né? Assim, foi uma coincidência, nós falamos sobre choque elétrico na decoração de árvore de Natal e no dia do evento teve uma descarga de elétrica que também, uma árvore de Natal no interior do Acre, ela se incendiou em função do choque elétrico e hoje também nós decidimos falar sobre risco de queda na decoração do fim de ano. Então, não sei se todos têm ciência, mas há 2 dias uma árvore de Natal que foi montada no interior do Rio de Janeiro, no momento da montagem, um empregado da empresa também sofreu uma queda e veio a óbito. Então, tanto no trabalho quanto em casa, é muito comum que as proteções contra queda sejam desprezadas e a gente acaba tendo um evento fatal, um evento de um acidente que pode gerar um dano permanente em função de falta de proteção. Então, nossa ideia mesmo é de mostrar o que a gente pode fazer para prevenir o risco de queda e garantir que tanto em casa quanto no trabalho nós temos uma decoração que não vai trazer acidente para ninguém. É isso aí, Orlando. Exatamente. Tá? Como o Nelson falou, se nós aqui formos estratificar ou buscar referências, né, reais de acidentes aí que acontecem e aí em decorrências das atividades, inclusive abordando esses dois riscos aí, que é eletricidade e queda, nós vamos encontrar um monte de acidentes aí, fatais, acidentes que deixou a pessoa teve uma perda de um membro, de alguma teve um dano à sua saúde. Então, se nós colocarmos aqui, nós vamos só falar e mostrar acidentes reais. Só vamos mostrar e ainda acontece acidente. Acontece dia a dia. Nós falamos, né, estamos falando aqui todos os dias, falando e o acidente acaba acontecendo. A gente, como nós somos prevencionistas, nós não vamos deixar de falar, nós vamos continuar falando. Se você quer a solução, se você quer evitar acidente, né, colhe na gente aqui que nós temos aqui soluções, nós vamos trazer esses assuntos, né, como trouxemos esses dois assuntos aí. Então é isso que nós estamos trazendo esses assuntos que aparentemente, como eu disse, é simples, né, nada. A gente vai trazer traz os riscos aqui, os perigos, aí a gente faz o levantamento, né, traz as soluções e ainda acontece acidente. O que nós vamos falar aqui, vamos trazer estatísticas de acidentes, soluções, boas práticas, planejamento, que é o principal. Eu acho que o principal, se for a gente definir qual seria a solução para qualquer tipo de coisa, é planejamento. É o planejamento. E o planejamento você vai fazer uma análise de risco, você vai identificar a qualificação, treinamento, todo o cenário, você vai definir toda a atividade. Eu defino planejamento. Mas nós vamos falar um pouquinho de cada situação. O cenário atual, né, que as pessoas têm feito de forma errada, e vamos finalizar, né, fazer nossa conclusão aí, né, de tudo que nós falamos aqui, trazer esses assuntos. Eu acho que é primordial. Você que está ouvindo a gente aí, eu peço aí, deixa seu comentário, curte aí aqui a nossa live. Como eu sempre falo essa mesma tecla. Já até comentei isso com o Nelson. Muitas das vezes eu vi aqui no próprio LinkedIn, a pessoa coloca uma foto sorrindo, coloca uma frase motivacional e tem um monte de comentário, um monte de curtida. Agora, quando a gente aqui se coloca à disposição, trazendo conhecimento, trazendo solução,
e ainda aí a gente vê acidentes fatais, porque as pessoas, né, priorizam em outras coisas, né, aquilo que não é importante, né, aquilo que realmente não traz relevância. Mas é quando você prepara um conhecimento para as pessoas, e soluções para as pessoas não querem ou querem ouvir. Mas independente se tem uma pessoa, duas, três, 10 curtindo ou não curtindo, nós estamos aqui. Nós colocamos à disposição de você que está aí do outro lado, porque nós sabemos da relevância, da importância desse assunto. Nós defendemos com unhas e dentes que esse assunto, que essas soluções aqui, e com tudo isso que nós estamos debatendo, é conhecimento. É conhecimento. Então, e nós colocamos à disposição de vocês. Curte aí, comente, compartilhe essa live com seus amigos, as pessoas que tenham interesse de conhecer um pouco mais a segurança do trabalho, o que nós fazemos, a nossa luta, a nossa batalha diária, aquilo que nós entregamos, né, para as pessoas, e, claro, principalmente é cuidar das vidas. Esse é o nosso papel principal, é cuidar das pessoas, é trazer informação, é trazer conhecimento. Esse é o nosso dever, nosso papel. Fazendo a introdução, nós falamos um pouquinho, né, da introdução, né, nós sabemos que todo ano, né, final de ano é comemoração de final de ano, é Natal, é Ano Novo, as pessoas se reúnem com suas famílias, as pessoas elas vão para o shopping, elas vão passear, elas estão de férias, muitas pessoas tiram férias nesse período, né, escolar, então se preparam para o final de ano. E aí, como nos dias normais, aí também mora o perigo. Por quê? Porque muitas pessoas trabalham, né, com esse tipo de decorações nas lojas, em comércio no geral, e também muitas pessoas instalam essas decorações em suas casas, apartamento, casa, entre outros. Ou seja, é uma atividade que acontece todos os anos. E como eu falei no início, se nós buscarmos a estatística na internet ou em qualquer, né, perguntando para você, se você já viu algum acidente, sobre algum acidente, nem decorrência desses nos finais de ano, com esse tipo de risco, nós vamos trazer aqui N exemplos aqui reais de acidentes. E por que isso continua acontecendo? Continua acontecendo? Por quê? Aí que nós vamos bater nessa tecla. Por que isso continua acontecendo, esses acidentes? Né, hoje nós vamos falar de risco de queda. Causas comuns, né, desse tipo de acidente que pode acontecer. Por que esse acidente acontece? A gente vai falar, né, do planejamento. Se o Nelson tiver, né, alguma coisa para complementar, né, também. O que eu acho que é muito importante a gente levar em consideração, Alan, todo planejamento que nós vamos ter na hora de realizar qualquer atividade, principalmente atividade em altura. Então, eu acredito que para montagem de uma árvore de Natal, montagem de uma decoração de Natal, não pode ser uma coisa que eu acordo agora e decido, eu vou montar uma árvore de Natal. Pego uma escada e pego minhas luzes, subo na escada e vou começar a decoração. Eu acredito que tem que ser sim, uma atividade com planejamento. Eu vou montar agora essa árvore, como que está o tempo, está com risco de chuva, está um tempo quente, tem vento, para que eu planeje minha atividade de forma que não vai acontecer nenhum problema e que eu tenha que parar meu projeto no meio. Então, eu acho que o planejamento para toda atividade em altura é sempre primordial. Exatamente. Inclusive, na própria NR35 fala do planejamento, né, do planejamento das atividades, né, todas as etapas, né, das atividades, fazer um planejamento propriamente dito da atividade, né, que aí você vai verificar tudo como o Nelson falou. Como você falou, você não vai acordar, eu tenho que montar uma árvore, né, então ninguém monta da cabeça, né, existe uma demanda, existe todo um processo para você chegar até montar uma árvore, né? Aí você tem que ter pessoas qualificadas, você tem que ter equipamento, você tem que fazer, né, a sua análise de risco da atividade no ambiente de trabalho,
dependendo, se for um local em área livre, você tem que isolar o local, você tem que analisar o local, né? Propriamente, você tem que fazer uma análise de risco do local para você. Você não faz na análise de risco, às vezes, no dia. Você vai no local antes, faz um planejamento e vai acompanhando todo o processo. O ambiente vai mudando, você vai tendo as suas modificações aí no ambiente. Se mudar, e automaticamente as medidas de controle necessárias. O nosso objetivo, né, como eu falei, é alertar os riscos de queda, apresentar, falar, né, das estatísticas, fornecer orientações práticas de segurança, fornecer soluções para você, incentivar, como o Nelson falou, incentivar o planejamento, não executar de qualquer forma. Aqui, essa estatística, se eu não me engano, ela é nos Estados Unidos, né? Ela fala aqui que nos Estados Unidos, a comissão relatou mais de 15 mil atendimentos de emergência relacionados à queda durante a montagem de decorações. Quer dizer, 15 mil atendimentos em 2022. 75% de quedas em escadas, né, voltada a escadas, né, montagem de estruturas, decoração, e o cara utilizando escada. Né. Escadas são responsáveis por 75% de quedas registradas nesse período. Baseado em todos esses levantamentos de 15 mil atendimentos, está voltada com escadas, como o Nelson falou. Você tem alguma ponto aí, Nelson, sobre, né, que você está nos Estados Unidos aí? Hoje, né, no ano de 2023, foram registrados 300 mil acidentes com escada nos Estados Unidos, somente relativo a trabalho. Isso é um dado não é um dado do Ministério do Trabalho, é um dado da Associação de Ortopedistas dos Estados Unidos. Então, a gente pode considerar que praticamente a população americana está em torno do dobro da população brasileira. Então, no Brasil, eu acredito que se tem também entre 120 e 150 mil acidentes com escada por ano. E esse número aumenta muito em função de festas de Natal, aumenta muito no período do Carnaval, e são períodos que se usam decorações e se fazem uso de escada. Então, por que a gente tem muito acidente com escada? Porque você precisa de ter um treinamento e precisa de selecionar o tipo de escada correto para a atividade. Então, o nosso papel hoje aqui é justamente falar um pouco sobre tipos diferentes de escadas e como eu vou utilizar a escada de maneira segura. Dependendo da escada, eu não posso utilizar o último degrau, porque é um degrau só para que eu posicione pequenas ferramentas. Sempre quando eu utilizo uma escada, eu tenho que manter 3 pontos de contato. Então, é uma mão e 2 pés, ou 2 mãos e um pé. Então, se eu utilizo a escada como um meio para trabalho, eu vou ter que soltar minhas mãos, então, apoiado pelo pé, o risco de queda é muito grande. Eu tenho que utilizar a escada sempre com o peito para o lado da escada. Se eu utilizar a escada com as costas para a escada, eu tenho um risco de queda muito grande também, porque aí eu só tenho 2 pontos de contato, que são meus pés, e se um pé escorregar, eu vou cair. Então, é por isso que a gente tem um número muito grande de acidentes com escada, e é uma ferramenta muito útil, mas que, se não for bem usada, vai acabar gerando uma lesão séria na gente, ou uma lesão permanente. E outra coisa que nós temos que preocupar, né, fazer o checklist da escada, como o Nelson falou, né, e também verificar a questão da aderência do piso também, né, do piso, se o piso ele é antiderrapante, se a sapata, né, da escada também, se ela está danificada, se tem algum ponto que possa, na hora que o cara subir na escada, começar a subir os degraus ali, mesmo usando as mãos ali, a escada pode, se dependendo for do piso ali, a escada pode deslizar, né, e também o ideal também é ter uma pessoa também para, né, apoiar essa escada também, além, né, de ter uma pessoa com base ali para apoiar aquela escada também, para ser um reforço, né, para apoiar aquela pessoa que for subir ali na escada. Então, esses pontos também, como ele falou, verificar a questão das condições da escada, do material da escada, isso é primordial, porque isso também garantia de que você execute uma atividade de forma segura. Então, tem que ter esses olhares aí, inspecionar a escada, conhecer a escada, se a escada é nova, se a escada é velha, se a escada está toda apoiada, essa escada está apoiada no piso, né, na base, o travamento da escada também, se está
se tá, né, muitas das vezes o cara, a gente vê muitas escadas aqui, o cara coloca uma corda, né, às vezes rebenta aquela estrutura, o cara bota uma corda, o cara faz uma gambiarra, né, então isso também, né, fazer um implemento aí, uma gambiarra, isso pode acontecer um acidente, a pessoa. O Nelson falou e também nós falamos aqui de algumas situações, né, erradas aqui, né, de escadas, né, de situações, né, e outras, uma das coisas, como eu até falei aqui, uso de escada inadequado ou instáveis, né, aquilo que eu acabei de falar. Improviso de suporte, uso de cadeiras, né, geralmente o cara usa cadeira, já vi muitos, aquelas cadeiras giratórias, o cara no escritório, o cara vai montar uma luz, né, uma luminária, alguma coisa assim, o cara usa aquelas cadeiras de giratória de escritório, e a hora que o cara pisa ali na cadeira, a cadeira gira, o cara cai e mete a cara no chão, né? O cara coloca, aí o cara se acidenta. Então, não improvisar cadeiras, algo que possa levar a pessoa para a pessoa cair. Decorações em condições climáticas diversas, como eu falei, se for montar uma árvore de Natal em áreas, né, que tenha possa condições climáticas, né, tem que observar a questão de chuva, vento, questão parte elétrica, né, raio, essas coisas assim, né, tem uma descarga atmosférica. Trabalho em altura sem assistência ou supervisão, né, de novo, acima de 2 metros aqui no Brasil, acima de 2 metros de altura, tem que ter treinamento, você tem que ter exame, né, de aptidão, você tem que saber usar os equipamentos de proteção contra a queda, então tem várias situações, como eu falei, planejamento que é primordial. Falta de equipamento de proteção individual, os EPIs, também faz parte, né, do processo. E outra coisa, né, primordial, é a pressa finalização sem planejamento. O cara fala, rapidinho, eu vou subir aqui, eu vou subir na escada, rapidinho que acontece acidente, né, Nelson? Isso aí já ouvi muito essa frase, rapidinho, eu vou só subir aqui, é a hora que acontece, como diz, né, a bronca, né? Hoje mesmo, pessoal, eu estava ministrando um treinamento de 8 a 30 horas aqui nos Estados Unidos, e um questionamento que o empregado me fez era, não está relativo com queda, né, mas está relativo a bloqueio de energia, e o questionamento do empregado foi esse: mas eu faço uma atividade aqui de uma troca de disjuntor, é bem rapidinho, então geralmente não faço bloqueio. Então, pessoal, a gente não pode levar esse tipo de informação para frente, porque, tratando-se de segurança, não existe atividade rapidinha, porque o acidente acontece em frações de segundos. Então, se eu tenho esse pensamento, eu vou subir na escada, em menos de um minuto eu faço o serviço. Mas se você cai no meio da atividade, você utilizou a escada por 30 segundos e se acidentou. Então, é importante que a gente não tenha esse pensamento de que eu vou fazer uma coisa bem rápido, então eu tenho que deixar a segurança de lado. Isso é um pensamento errado, uma falta de proteção. Então, sim, toda vez que eu for fazer alguma atividade que tem algum risco, eu tenho que fazer esse levantamento de risco e mitigar esses riscos. Caso eu não consiga mitigar esses riscos, eu tenho que criar medidas de controle para que, num evento indesejado, eu não me acidente. Exatamente. A pressa é inimigo da perfeição. Eu nunca vi fazer rapidinho e não acontecer uma coisa. Todas as pessoas que me falaram, contaram histórias, né? Bem rapidinho, foi a gota d'água, né? Foi um acidente que aconteceu. Então, um rapidinho, né? Um pequeno instante ali, um pequeno vacilo pode colocar a sua vida em risco e aí você perder sua vida. O que vale? Você perder sua vida por questão de segundo ou você achar que, né, ganhar tempo, planejando, fazendo com calma, analisando todos os ponto a ponto, planejamento e tudo. O que é melhor? O que é mais, que você prefere? Porque nós sabemos, né, que aconteceu qualquer fatalidade, amanhã tem outro cara no seu lugar. Se você morrer, quem vai ser prejudicado vai ser quem vai ficar, sua família. Sua família vai ser prejudicada. Porque no outro dia o patrão vai colocar outra pessoa no seu lugar. Eu tenho certeza, o Nelson também tem certeza que amanhã, na mesma hora, vai ter um cara para fazer seu serviço mesmo, né?
insubstituível. Amanhã tem outro cara lá no seu lugar. Tenho certeza disso. Pessoal, a gente quando fala numa queda, né, num acidente, a gente não pode nem levar em consideração somente isso, amanhã tem uma pessoa no meu lugar. Né? A gente tem que pensar na lesão permanente que vai ficar para a gente. Então, é uma falha na segurança, a gente pode ter lesões graves, como fratura, entorses, traumatismos, podemos até perder a vida, então temos um custo médio elevado, porque um acidente vai me gastar despesa com medicamento, vai me gastar despesa com a investigação do acidente, se for no trabalho, se não for um acidente pessoal. Eu vou perder tempo de trabalho, então posso ficar afastado do meu serviço por meses, então não vou receber meu salário inteiro, vou receber um auxílio menor do INSS. Se for um acidente de trabalho, existe o risco de ação judicial, porque tanto o acidentado quanto a família do acidentado pode entrar na justiça pedindo algum tipo de indenização, porque é uma responsabilidade do empregador garantir a segurança para a execução da atividade, então o empregador não pode excluir da obrigatoriedade que ele tem. Então, assim, todos os acidentes, eles trazem prejuízo muito grande para a família, para a pessoa, para a comunidade como um todo. Então, se eu sou um síndico de um prédio, vou fazer uma decoração de Natal no prédio e me acidente, o prédio inteiro perde. Então, tem que lembrar que sempre no momento do acidente, toda a comunidade em si vai perder com esse evento, não somente eu ou minha família. Exatamente. Na verdade, é uma cadeia, né? É a pessoa, a família, a sociedade que é uma pessoa a menos para contribuir, é a empresa, né, que vai perder ali, porque ela vai ter que custear, como o Nelson falou, com vários custos indiretos e diretos ali com aquele tipo de acidente. A pessoa é uma pessoa a menos para contribuir com a sociedade, é um pai de família, né, que é vai ser só prejuízo, realmente só prejuízo. Então, isso aí tem que ter, nós temos que ter em mente, né? Melhor fazer com planejamento que fazer rapidinho e aí acontecer um acidente. Algumas boas práticas, né? Que a gente vai falar aqui escadas apropriadas. Nós batemos muito bem, né, nessa tecla aí, seja escada, seja andaime, né? Nós falamos escada, mas andaime também ele tem, né, dependendo da situação, da atividade que uma escada não for, não der para fazer com escada, vai ter que fazer com andaime, porque você quer fazer uma passarela maior, né, uma atividade maior, uma escada você vai demorar muito tempo. Então, muitas das vezes, um andaime, ele também uma tipo de elevação para a pessoa acessar, para fazer ali a montagem da estrutura onde que for o serviço. Então, também tem que, né, se for andaime, tem que ter toda a qualificação, né, os montadores, as peças, o projeto também do andaime, tem que estar conforme o projeto do andaime, a estrutura, tudo, né, tudo ali tem que ter as etapas tem que cumprir tanto com uma atividade com escada como andaime. Nunca né, decore sozinho, né, como fazer uma decoração, como eu falei, quando o cara for subir uma escada tem que ter o colega para ajudar o cara a segurar a escada, às vezes para pegar uma ferramenta, né? O cara sozinho, o cara vai descer, vai colocar a ferramenta, então não faça sozinho. Calçados adequados, né, ou calçados fechados. Verificar o chão, como eu falei, o chão, porque às vezes o piso tá bem escorregadio, o cara vai colocar escada ou qualquer tipo de plataforma ali. Condições climáticas, se for montar fora no local aberto, então tem que verificar essas condições, né, verificar se tem chuva, como é que está a situação climática, para você né, evitar, né, ter acidentes, para você evitar essas situações. Então, assim, tem que ter todos esses cuidados aí, né, manter né, essas boas práticas aí para evitar o acidente. Quer falar um pouquinho dos EPIs, Nelson? Fala. E outra coisa importante, pessoal, os EPIs, eles não são de uso obrigatório na empresa, né? Então, os EPIs, a gente tem os EPIs no uso na empresa, algumas pessoas têm esses EPIs em casa também, então não é porque eu não estou na empresa que eu tenho que deixar de abrir mão de usar meu EPI.
porque o papel do EPI não é de evitar o acidente, é de minimizar as consequências no caso de um acidente. Então, se eu tenho um EPI, um capacete, e estou utilizando esse capacete na montagem da minha decoração, caso eu venha cair e bater a cabeça, o capacete vai proteger minha cabeça. Então, as luvas, a mesma coisa. Se eu estou usando alguma luva e vou fazer algum corte para fazer minha decoração e por acidentalmente eu corto minha mão, o papel da luva é de proteger minha mão. O cinto de segurança também, ele é indispensável para trabalhos acima de 2 metros, mas ele traz uma particularidade, porque a pessoa que vai utilizar um cinto de segurança, ela tem que também saber calcular qual que vai ser a distância em caso de queda. Então, se eu vou trabalhar acima de 2 metros, eu tenho que ter um cinto de segurança, que quando eu medir meu talabarte, mais meu absorvedor de energia, mais minha distância de segurança, isso tem que ser menos de 6 metros, porque se eu cair de 6 metros, essa distância menor vai me proteger da queda. Então, assim, eu aconselho que, se for necessário utilizar um cinto de segurança também na montagem de decoração, para fazer uma decoração numa casa de 2 andares, pelo telhado, num prédio pequeno de 3 andares, eu acho que é muito importante não só utilizar o cinto de segurança, mas fazer uma avaliação com um profissional legalmente habilitado para desenhar um cinto de segurança que vai realmente te proteger em caso de queda, porque é o cinto de segurança junto com o conjunto de proteção contra queda. Ele tem que ter um ponto de ancoragem que vai sustentar o seu peso no caso de um acidente. Você tem que ter um resgate rápido, não ficar pendurado e sofrer um trauma por acidente, que o fluxo de sangue fica muito na perna e a pessoa tem uma parada cardíaca se não for resgatada em 15 minutos. Então, o uso do dispositivo de cinto de segurança precisa ser feito através de um profissional legalmente habilitado. Não é simplesmente eu colocar meu cinto de segurança, prender meu talabarte no local que eu acho seguro e me sentir protegido. Isso é uma falsa sensação de segurança. Exatamente, essas recomendações aí, isso aí, como eu falei, salva vidas, né? É você, muitas das vezes você nem sabia como fazer isso, né? Tem pessoas aqui que tá ouvindo aqui, tem certeza que não conhece dessas atividades, não sabe como fazer, acha que é só simplesmente subir numa escada ou subir no andame e, né, tem que seguir algumas recomendações. Como o Nelson falou, o EPI ele não vai evitar o acidente, ele vai minimizar o impacto ali da lesão. O que vai eliminar o acidente é a sua atitude, é o seu comportamento, é você conhecer os seus riscos e saber o que você tem que fazer mediante os seus riscos e seguir a risca. Isso aí que vai evitar o acidente. Isso aí que vai contribuir. E aquilo que nós sempre batemos na tecla, o planejamento. Nós falamos aqui, eu resumiria no planejamento bem feito, bem executado, não só fazer o planejamento, primeiramente é fazer o planejamento, é executar o que está planejado. Né? E aí você não vai fazer o planejamento sozinho, você vai ter que ter várias pessoas envolvidas na atividade para que o planejamento seja feito de forma eficiente, porque como você vai fazer uma análise de risco, vai fazer uma análise de risco sozinho, você, né, vai ter uma deficiência, porque muitas das vezes você não às vezes você consegue enxergar alguns riscos e outros riscos você não consegue enxergar. E se tiver mais pessoas envolvidas na análise de risco, por exemplo, eu estou aqui, eu identifico os riscos, o Nelson está lá, identifica os riscos, outra pessoa identifica, ou seja, a análise de risco vai ser bem mais completa se tiver várias pessoas envolvidas na atividade para fazer essa análise de risco e também o planejamento das atividades. O planejamento não deve ser feito sozinho, deve ser envolvido essas pessoas. Ali, como eu falei, né, inspeção do local, escolha dos equipamentos corretos, vai estar tudo envolvido nessa atividade de planejamento. Se treinamento básico, se a pessoa precisa de treinamento, execução do treinamento, conhecimento ali da escada, do trabalho em altura, entre outras coisas, do EPI, de saber de usar o EPI, e vai entrar um monte de coisa aí. Montar um cronograma, né, bem detalhado, seja um cronograma simples, né? Eu vou fazer isso de tal hora a tal hora, isso aqui, tal hora. Quem vai fazer, como vai fazer, qual equipamento que vai ser usado. Esse é um cronograma. As etapas e fazer uma revisão final com o pessoal. Chega no final ali do meu planejamento,
e vou fazer o cheque geral para ver se está faltando alguma coisa, e aí não está ok, todo mundo assina e todo mundo cumpre ali com o planejamento de execução da atividade. Isso aí que eu bato nessa tecla aí que a segurança está voltada ao planejamento das atividades. E foi aquilo que eu falei. Se nós quiser dar um exemplo, né, falar desse exemplo prático aí, nós trouxemos esse exemplo prático aí de um caso de um shopping, né, a montagem da estrutura no shopping. O exemplo, ele fala que a utilização de andames de escadas certificadas, né, supervisão de um técnico de segurança, equipe com os EPIs adequados. Então, foi nenhum acidente em 5 anos consecutivos de decorações complexas. Então, assim, o que a gente tem que ter em mente? É mais barato eu gastar com recurso para poder fazer montagem do meu decoração do que eu sofrer um acidente. Então, por exemplo, quando o shopping está fazendo esse tipo de decoração, eu já participei de uma decoração de um shopping em Belo Horizonte também, mas não era Natal. Então, geralmente, as atividades são feitas à noite. Depois do horário de término do shopping, depois de 23 horas, a equipe de trabalho começa a fazer a preparação. A gente trabalha entre 23 às 6 da manhã, porque é um horário que não tem pessoas dentro do shopping. Então, se eu tiver um acidente, eu já minimizo a exposição de pessoas, porque todos os clientes, eles querem ver o momento da decoração, querem ver as pessoas trabalhando em altura, então já tiro o risco de exposição de pessoas não envolvidas quando eu trabalho à noite. E eu utilizo plataforma de trabalho elevatório, eu utilizo escadas certificadas, eu utilizo andaimes, porque eu preciso de garantir as pessoas que realizam atividades sem nenhum risco. Um acidente num shopping traz uma imagem muito negativa para o local, para a empresa. Então, é uma atividade que tem que ser muito bem feita, tem que ser muito bem protegida, porque ninguém quer sua marca associada a um acidente. Então, existem várias empresas no Brasil que fazem um trabalho sério para trabalho em altura, que elas não cobram um valor que a gente pode achar, eu acho um valor absurdo, mas para uma instituição não é, em relação à beleza da decoração final e garantir que não teve nenhum acidente na montagem. Então, uma decoração essa como do shopping, uma decoração que gira na casa de 10 a 15 milhões de reais, mas eu preciso de gastar com equipamento de qualidade, eu preciso de gastar com pessoas competentes, então isso tudo tem um custo elevado para que eu garanta que minha decoração saia conforme eu planejei e que eu não tenha gastos com despesas com hospitais, despesa com a imagem do meu negócio sendo denegrida, eu não tenho despesa com o meu concorrente falando, a decoração de Natal do shopping do Nelson é mais bonita do que do Orlando, mas o Orlando vira e fala, mas em compensação a minha não tem sangue. Então, quer dizer, isso é um custo muito alto para uma empresa que está no mercado muito competitivo. E também eu não queria que isso acontecesse dentro da minha casa, na minha família, num momento em que as pessoas vão se reunir para celebrar o Natal, para fazer uma troca de presente, para fazer um amigo oculto, para celebrar uma data muito bonita, e eu falo, gente, infelizmente eu vou ter que suspender a festa de Natal aqui esse ano na minha casa, eu fui fazer decoração e caí da escada, quebrei uma perna, vou ter que submeter uma cirurgia de risco, quebrei a coluna, a partir de agora eu vou ter que ficar o resto da minha vida numa cadeira de roda, então tenho que readaptar minha casa inteira em função desse acidente. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha consciência do que a gente está fazendo, tenha consciência que trabalhar com escadas, trabalhar em qualquer época do ano, é um trabalho perigoso, é um trabalho que me exige, sim, um estudo, me exige um material de primeira qualidade, me exige um material que esteja em boas condições de uso, eu tenho que fazer um cheque das minhas escadas todos os dias antes de começar a minha atividade. Se essa escada tiver uma queda, eu tenho que também fazer um cheque de segurança nessa escada depois dessa queda. Se eu tiver alguma escada que está danificada, eu tenho que descartar ela de uma forma correta. Eu tenho que destruir a escada para evitar que uma outra pessoa pegue essa escada e use. Mesmo em casa, eu posso jogar minha escada que está com problema no lixo e algum vizinho achar aquela escada e pensar que é uma escada boa e levar para casa dele e se acidentar. Então, não é muito simples a utilização de escadas. Hoje, aqui nos Estados Unidos, o maior problema de saúde relacionado com quedas é com o uso de escadas. Acredito que o Brasil também tem uma incidência muito alta de acidentes com o uso de escadas. Então, a ideia de fazer essa live, de comentar isso, é para garantir
e nós não temos um Natal triste em função de uma falha no uso da escada, de uma falha na nossa decoração, de uma falha elétrica na hora de montar nossa decoração de Natal. Porque, pelo que as estatísticas mostram, nós vamos ter várias famílias que vão ter um Natal triste esse ano por um descuido com o uso de escada, por um descuido com o uso de eletricidade. Realmente, como nós falamos aí, é um tema que falamos todos os anos, mas acaba acontecendo um acidente, pelo fato do comportamento, a decisão que a pessoa toma, né? A pessoa toma a decisão de fazer de forma errada, de não ter conhecimento e fazer dessa mesma forma, e de ter oportunidade de conhecer e estar aqui e às vezes curtir uma foto que a pessoa está sorrindo, coloca ali uma motivação e ali e de estar aqui escutando aqui algo que realmente salva vidas, algo que realmente traz conhecimento para as pessoas. Aí muitas vezes as pessoas elas não preferem fazer isso, mas aqui nós vamos, independente de qualquer situação que for, nós vamos trazer esse conhecimento para você que está do outro lado. Mesmo que você, muitas das vezes, muitas pessoas não compartilhem, pessoas não trazem ali as suas perguntas, mas eu tenho certeza que você que está aí, tem gente aí do outro lado escutando essa mensagem. E como eu disse na live de terça-feira, eu reforço novamente aqui hoje. Se uma pessoa aqui escutar essa mensagem e for precisar de executar uma atividade nesse cenário, e essa pessoa fazer tudo aquilo que nós estamos ensinando aqui de forma correta, e essa pessoa aqui, a gente não vai saber quem, a gente não vai, mas eu tenho certeza que, né, que a gente vai estar feliz porque você escutou aqui a mensagem e está colocando em prática. É isso aí que nós estamos trazendo. Isso aí que muitas vezes nós não conseguimos ver, mas nós estamos aqui deixando nossa contribuição. Aí agora nós vamos falar sobre o benefício, né, da segurança na decoração. Nós falamos aqui dos problemas, dos erros, falamos aqui de inspeções de escada, como tem que ser feito, e os benefícios, né? Redução de acidente e custo, nós falamos lá atrás, né, nos slides anteriores, 2 slides atrás, falamos de se acontece um acidente, o que acontece? O Nelson falou, custos indiretos e indiretos, que as pessoas, custo ali que a pessoa vai deixar um imposto a menos, a empresa vai pagar, a empresa vai pagar por o acidente, o FAP vai aumentar, entre outras coisas. E quando você faz de forma segura, da forma que nós estamos falando aqui, aí olha os benefícios que você vai ter, redução de acidente e custo, um ambiente mais seguro e confortável agora com a NR1 agora, entrando agora em vigor em 2025, sobre os riscos psicossociais, né, o ambiente tem que ter um ambiente seguro, saudável, e não sob pressão, né, muitas das vezes essas atividades é feita sob pressão, né, então é um cuidado que você vai ter que ter aí nos próximos, a partir de ano que vem, né, de pressão nas atividades. Melhor aproveitamento, né, das celebrações, como eu falei, muitas das vezes acontece um acidente, uma fatalidade, pode, né, dependendo da situação que aconteça, pode prejudicar, né, o andamento das celebrações. Porque imagina só, você montou ali, acontece uma fatalidade, pode ser embargado ali aquela atividade. Pode ser embargado porque teve um acidente fatal, teve algum problema que né, pode ser embargado. Se você seguir as recomendações que nós falamos aqui, qual que é o benefício? É o aproveitamento da celebração. A sua decoração ela não vai ser embargada por um acidente fatal que aconteceu porque você fez de forma correta. E outra coisa é reputação positiva, né? Você vai ter uma reputação positiva porque você montou, você fez de forma segura, então você não manchou, como o Nelson falou, você não manchou a tua empresa com o sangue de ninguém para fazer atividade. E Nelson, mais alguma coisa para... Eu estou vendo o calendário aqui pensando, Orlando, hoje tem quantas pessoas aí na live, agora no momento? Agora tem 6 pessoas aqui agora, nesse exato momento. Pois então, se a gente, né? 6 pessoas tragam mais uma pessoa na próxima semana, 2 pessoas, eu até me disponho a fazer aqui um treinamento em torno de 1 hora e meia sobre segurança com escadas. Pegar e mostrar quais são as escadas que precisam ter de segurança, quais os tipos de escada que a gente tem,
para que a gente comece a engajar nossa turma no LinkedIn, para que a gente comece a ter mais pessoas conhecendo o nosso trabalho. Então, eu quero fazer esse combinado com o pessoal. Eles podem marcar o dia 23, segunda-feira, ou depois do Natal, sexta-feira, de 27. Se a gente conseguir trazer 12 pessoas, eu faço um treinamento de 1 hora sobre o uso de escadas, para que todo mundo comece a divulgar nosso trabalho e que a gente comece a passar a ser mais conhecido, porque eu vejo que a gente faz um trabalho sério aqui, traz sempre, toda semana, informações sérias na área de segurança do trabalho, então eu acredito que a ideia nossa de fazer essas lives é de gerar conhecimento. Então, eu faço aí esse combinado com o pessoal. Se o pessoal me garantir que nós temos 12 pessoas na próxima semana, eu faço uma live e um treinamento rápido sobre o uso de escada, tipo de escada e proteção em escadas. Vamos ver se o pessoal vai comentar aqui no... As pessoas vão comentar aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui. E outra coisa, né, que nós estamos falando aqui é conscientização. Conscientização é principal, né? Se você não tiver uma conscientização de fazer o certo, de você ter o comportamento seguro, de você fazer a diferença aí na tua empresa, onde quer que você execute essa atividade. Se você não tiver uma consciência com relação a fazer o certo, o acidente ele vai continuar acontecendo. Foi o que eu falei lá no início lá. Por que os acidentes acontecem? Por quê? A falta de conscientização. Primeiramente, a falta da conscientização de saber fazer o certo. Ou de, né, muitas pessoas aí não só de saber fazer, são pessoas negligentes, as pessoas não têm conhecimento da atividade, acaba fazendo, entre outras coisas. Mas principalmente é o comportamento dessas pessoas. É o fator de risco, é o comportamento, parte comportamental, que é um dos fatores aí que nós batemos nessa tecla. Compartilhar as informações, nós temos que compartilhar essas informações, fazendo aqui dessa forma, compartilhar a forma correta de fazer, mostrar também como é que as pessoas fazem errado e mostrar o certo, mostrar, né, as boas práticas, né, isso também temos que mostrar as boas práticas das atividades, porque fazer, né, mostrar as boas práticas também fazer segurança, também ter fazer isso de forma segura, né, que as pessoas garante que as pessoas não se acidentem, que possam se acidentar. Nelson, mais alguma? Lembrando que o quesito escada não é tão importante que a NR35 traz um anexo somente para escada. Então, quando a gente fala no ambiente corporativo, existe uma regulamentação específica para a utilização de escada. E as pessoas que não trabalham na área da construção, que trabalham numa outra área, em outro tipo de empresa, trabalha, por exemplo, no supermercado, que também tem utilização de escadas, ele trabalha na empresa marítima, trabalha na empresa de lojas, de departamento. Então, eu acho que é muito importante a conscientização sobre o uso de escadas, porque a gente tem escada nas nossas casas, a gente tem escadas nos nossos locais de trabalho. É uma ferramenta que causa muito acidente ainda por ser mal utilizada. Então, eu acredito sim que a gente trazendo informação, as pessoas devam buscar informação antes de subir numa escada e saber se a escada está bem fixada, se a escada está travada, qual é a capacidade de peso da escada, se eu vou subir com ferramenta, se essa escada é capaz de suportar meu peso mais os pesos das ferramentas, para que a gente tenha um Natal agradável, um dia de trabalho agradável. É muito desagradável quando a gente está no nosso local de trabalho e tem algum acidente com um colega de trabalho ou com alguém da família. Então, conscientização é essencial, sim, sobre a utilização de escadas, sobre trabalho em altura. Então, eu sugiro, né, que as pessoas que estão aqui vendo a live se aprofundem nesse conhecimento, nesse material, se aprofundem nesse conhecimento, porque vai ser muito importante durante toda a nossa vida, tanto quanto trocar uma lâmpada em casa, quanto fazer uma reposição de algum material no nosso local de trabalho. Exatamente. E para a gente, né, concluir aqui, nós falamos aqui desde o início, né,
segurança, né, é um ato de cuidado e responsabilidade, como eu falei, é um ato é um fator, né, de decisão, né, para a pessoa que está, né, é um comportamento, é fator comportamental. A prevenção de quedas, né, fazer o planejamento, escolher escolher os equipamentos, né, ter a conscientização, saber o que fazer, né, mediante ao trabalho. E aquilo, né, como eu falou, né, principal, qual que é o objetivo principal de tudo isso no final? É a magia do Natal, né? Ter aquela beleza do Natal, né? Né, um local enfeitado, bem iluminado, com tudo que tem direito no Natal, para ter essa magia do Natal, né? Os enfeites, tudo, iluminação. Então é tudo isso que a gente, né, nós quisemos trazer, né, para vocês de forma, né, bem aberta para você, né? Claro que se for um treinamento, uma coisa maior, né? Uma coisa bem maior, que aí a gente vai abordar, teria que abordar cada situação, né? Análise de risco, né? NR35, equipamentos individuais, então vários fatores para trazer, para fazer uma atividade segura. Então são né? Seria N treinamentos para as pessoas envolvidas na atividade fazer, né, de forma segura, nós trouxemos aqui de forma resumida, de 1 hora, né, como fazer o correto, né, mostrar o errado que as pessoas fazem e mostrar a forma correta como deve ser feito. É isso né, que é o primordial. Aqui nós estamos chegando no final, né, agradecer, né, todos, né, vocês que participaram com a gente, de certa forma contribuíram aí com o nosso com o trabalho, né, da conscientização aqui, da informação, né, que trazer informação. Aqui esse trabalho aqui é um trabalho de utilidade pública, né, conhecimento, a gente, né, de garantir a segurança das pessoas, né, da atividade, dependendo de qual seja a pessoa. Aqui esse trabalho aqui, nós podemos atingir, nos Estados Unidos, eu estou aqui no Brasil, quantos mil milhões de pessoas podemos impactar através desse trabalho aqui? A chance de impactar um monte de pessoas. Então é primordial a gente está fazendo esse trabalho aqui e eu tenho certeza que né, vai ter resultado esse trabalho. Esse trabalho tem, né, as pessoas né, fazer de forma segura, né, a gente recebe aí, né, às vezes a pessoa manda uma mensagem no Instagram, no LinkedIn, e aí, ó, eu fiz dessa forma, né, eu segui a sua orientação, eu fiz dessa forma, como tem que fazer assim, assim, assado. Então, tem essa liberdade aí né, nós vamos deixar aqui né, nossos contatos aí, né, deixar os contatos aí, né, precisando falar com a gente, aí tem todos os contatos, aí tem LinkedIn, tem Instagram, site, né, WhatsApp, tanto o meu quanto do Nelson, fica aí à disposição, né, de vocês para que vocês possam né, entrar em contato com a gente, né? Você, seja pessoa física, pessoa jurídica, empresa, a gente está aqui para ouvir vocês e do outro lado e trazer solução para vocês. Nelson, se tiver alguma coisa para contribuir. Não, eu queria, pessoal, encerrar, né, agradecer a presença de todos, já de antemão desejar um Feliz Natal e um próspero 2025. Desejo a todos um 2025 com muita segurança, que ninguém venha ter acidente nas suas empresas ou no seu local de trabalho. E a gente vai começar o ano de 2025 com algumas coisas legais, alguns treinamentos para vocês na área de segurança do trabalho, na área de abordagem comportamental, na área de coaching. Então, eu conto com o apoio de vocês continuando esse trabalho também ano que vem. A gente vai começar a gerar muito conteúdo gratuito de qualidade e também muita consultoria para as empresas, para as pessoas que precisam desse tipo de conhecimento. Então, Orlando, quero sim agradecer a todos, nosso tempo já está estourado. Então, a todos, um Feliz Natal, um próspero ano novo e conte sempre com a gente aqui no ano de 2025. Muito obrigado pela disponibilidade de todos e tenham uma boa noite. Pessoal, muito obrigado aí. Feliz Natal mais uma vez, Feliz Natal e próximo ano novo. E que 2025 seja um ano de menos acidente, menos fatalidade. E que se, né, 2025 as pessoas possam estar mais conscientes, né, dos seus riscos aí
e praticar a segurança genuína e cuidar do outro e cada um protegendo a vida do outro e contribuir com a prevenção e com a saúde e segurança das pessoas. Pessoal, muito obrigado aí, pessoal. Boa noite e tenham ótima noite, pessoal. Até mais.